A origem do LED. Uma linha do tempo. Os LEDs, Light Emitting Diodes, ou diodos emissores de luz, têm revolucionado a forma como iluminamos nossos ambientes. Abaixo, apresentamos uma linha do tempo que narra a fascinante história do LED, desde suas origens até os avanços tecnológicos que moldaram seu uso atual. 1907. A descoberta do efeito de emissão de luz. O físico britânico H.J. Round foi o primeiro a descobrir que um cristal de carbeto de silício emitia luz quando uma corrente elétrica passava por ele. Essa foi a base para o desenvolvimento dos LEDs. Capitão Henry Joseph Round, do arquivo da família Jervis. 1927. O primeiro LED. O inventor americano Oleg Gloszew desenvolveu o primeiro LED, que era na verdade um diodo emissor de luz. Porém seu uso foi limitado na época devido à falta de conhecimento sobre os semicondutores. 1962. O LED vermelho. Nick Oloniak Jr., um engenheiro da General Electric, criou o primeiro LED prático que emitia luz vermelha. Essa invenção abriu as portas para a utilização dos LEDs em aplicações comerciais. 1970. A evolução da tecnologia dos LEDs. Na década de 1970, os LEDs começaram a ser utilizados em aplicações como indicadores luminosos em aparelhos eletrônicos, aproveitando sua eficiência energética e longa durabilidade. 1993. O LED verde. Os pesquisadores Shuji Nakamura, Isamu Akazaki e Hiroshi Amano desenvolveram o primeiro LED azul. Esse avanço foi crucial, pois possibilitou a criação de LEDs brancos através da combinação de LEDs azuis com fósforos amarelos. 2000. A popularização do LED. Com o aumento da eficiência e a redução dos custos de produção, os LEDs começaram a ser usados em iluminação geral, como lâmpadas e luminárias. Essa transição levou à criação de uma nova era de iluminação mais sustentável. 2014. Prêmio Nobel da Física. Os pesquisadores Nakamura, Akazaki e Amano receberam o Prêmio Nobel da Física em 2014 por suas contribuições ao desenvolvimento de LEDs azuis, que são a base para as lâmpadas LED brancas. 8. Atualidade. A revolução dos LEDs. Hoje, os LEDs são amplamente utilizados em uma variedade de aplicações, incluindo iluminação residencial, industrial, automotiva e em telas de dispositivos eletrônicos. Sua eficiência energética, vida útil prolongada e menor impacto ambiental fazem dos LEDs uma escolha preferida no mundo moderno. Conclusão. A história do LED é uma jornada impressionante de descobertas e inovações tecnológicas que transformaram a forma como iluminamos nossas vidas. Com o avanço contínuo da tecnologia, é provável que os LEDs continuem a evoluir e a desempenhar um papel fundamental em um futuro sustentável. História do LED. O primeiro diodo emissor de luz, LED, foi criado em 1927 pelo inventor russo Oleg Gloszew e usava carbeto de silício como semicondutor. O fenômeno da eletroluminescência, porém, já havia sido descoberto 20 anos antes por Henry Round, membro do Marconi Labs, usando o mesmo material em um esquema parecido com o rádio de Galena 23. Apesar de ter publicado suas descobertas em revistas soviéticas, alemãs e britânicas, o LED de Gloszew não teve aplicações práticas por muitas décadas, devido à sua ineficiência energética para produzir luz 4-5. Em 1936, George Destrial observou eletroluminescência ao aplicar uma corrente alternada em uma amostra de sulfeto de zinco em pó suspenso em um material isolante. Destrial referia-se a essa luminescência como luz do tipo Gloszew. Destrial foi um pioneiro na área de luminescência com rádio, e trabalho no laboratório de Marie Sklodowska-Curie 7. Kurt Leovek, Kawakardo e Edward Jangoshia em 1951 forneceram explicações teóricas para LEDs baseados em carbeto de silício e carbeto de boro desenvolvidos por pesquisadores húngaros em 1939-8. Rubin Braustein, funcionário da RCA, publicou resultados de emissão infravermelha por arsenieto de galho, GAAs, e outros semicondutores em 1955. Braustein observara emissões geradas por iodo simples de antimoneto de galho, GASB, GAAs, fosfeto de índio, INP, e liga silício-germânio, CGE, a temperatura ambiente e a 77 K. Em 1957,
Braustein demonstrou a possibilidade de transmissão a curtas distâncias. Segundo Kremer 11, Braustein criou um simples link de comunicação ótica. Música que saía de uma vitrola foi utilizada para modular eletronicamente um diodo GAAS. A luz emitida era detectada por um diodo de PBS a uma certa distância. O sinal era então enviado a um amplificador e reproduzido nas caixas de som. Interrompendo-se o feixe de luz, interrompia-se a música. Nos divertimos muito brincando com esse equipamento. Em setembro de 1961, engenheiros da Texas Instruments descobriram emissão de luz por um diodo de tunelamento construído com arsenieto de galho, e em 1962 submeteram a invenção ao Escritório de Patentes dos Estados Unidos, e ela se tornou o primeiro LED de uso prático. Em 1962, a Texas Instruments anunciou o primeiro LED comercial, SNX-100, que utilizava o GAAS para emitir luz de 890 nanômetros. Nos anos 60, diversos laboratórios desenvolveram LEDs capazes de emitir no espectro visível. O primeiro dispositivo foi feito por Nick Oloniak, em 1962, enquanto trabalhava para a General Electric em Syracuse, Nova York, e utilizava uma liga de GAASP. Essa liga foi posteriormente produzida em grande escala pelas empresas Monsanto e Hewlett-Packard, e os LEDs foram utilizados para visores de calculadoras e relógios de pulso 13, 14 e 15. M. George Crawford, 16, orientado por Oloniak, inventou o primeiro LED amarelo e melhorou o brilho dos LEDs vermelhos e alaranjados por um fator de 10 em 1972, 17 em 1976, TP. Pearsall projetou o primeiro LED de alta eficiência e alto brilho, para aplicações de telecomunicações, baseados em materiais semicondutores específicos para comprimentos de onda de fibras óticas. 18. Desenvolvimento comercial visor LED de uma calculadora T30, C 1978, que usa lentes de plástico para melhorar a fiabilidade e radiografia de um visor de uma calculadora. J. Até 1968, LEDs de luz visível e infravermelha eram extremamente caros, custando aproximadamente $200 cada um, e tinham pouca utilidade prática. 19. Os primeiros LEDs comerciais foram feitos com liga de fosfeto arsenieto de galho, GAASP, e eram utilizados para substituir luz incandescente, letreiros de neônio e displays de 7 segmentos. A Hewlett-Packard envolveu-se em pesquisa e desenvolvimento de LED de uso prático entre 1962 e 1968. 20. Nesse período, a HP colaborou com a Monsanto para desenvolver os primeiros produtos LED, que eram visores digitais e luzes de indicação. 21. A Monsanto foi a primeira empresa a produzir LEDs em larga escala, utilizando GAASP em 1968 para visores. 22. Ela já havia feito a proposta de fornecer GAASP para HP, mas a empresa decidiu fabricar seus próprios cristais. 22. Em fevereiro de 1969, a HP lançou o visor modelo de 5082 a 7000, pioneiro em utilizar tecnologia de circuito integrado. 20. Foi o primeiro display LED inteligente e foi uma revolução na tecnologia de display digital, substituindo o tubo de Nishi e se tornando a base para os displays LED posteriores. 23. Na década de 1970, a Fairchild Optoelectronics já produzia dispositivos LEDs a menos de 5 centavos de dólar cada. Esses dispositivos eram fabricados pelo processo planar, desenvolvido por Jean Oerny. 24. A combinação do processamento planar para a fabricação de chips e métodos de encapsulamento inovadores permitiu que a equipe da Fairchild alcançasse as reduções de custos necessárias. 25. Os fabricantes de LED continuaram a usar esses métodos por volta de 2009. 26. Os primeiros LEDs eram brilhantes o suficiente para serem usados como visores, mas não o bastante para iluminar espaços escuros. Visores de calculadoras eram tão pequenos que lentes de plástico precisavam ser colocadas sobre os dígitos para se tornarem legíveis. LEDs de outras cores surgiram e foram amplamente utilizados em diversas aplicações. O encapsulamento dos primeiros LEDs era de metal, semelhante ao dos transistores da época, mas com uma abertura com lentes de vidro ou plástico para a luz passar. LEDs modernos são encapsulados em plástico de formato tubular ou retangular, que podem ser coloridos. Embalagens de LEDs infravermelhos podem ser tingidos para impedir a passagem de luz visível. LEDs podem ser soldados diretamente nas placas, e alguns podem ser acoplados diretamente em fibras óticas. LED azul.
O primeiro LED azul utilizou nitreto de galho dopado com magnésio, e voo desenvolvido na Universidade Stanford em 1972 por Herb Maruska e Wally Hines, doutorandos em ciência e engenharia dos materiais. Na época, Maruska estava de licença dos laboratórios da RCA, onde havia colaborado com Jacques Pankov. Em 1971, um ano após Maruska entrar em Stanford, seus colegas de RCA demonstraram a eletroluminescência azul do nitreto de galho dopado com zinco, mas o diodo construído com o material emitia apenas luz verde 2728. Em 1974, o Escritório de Patentes dos Estados Unidos registrou a patente em nome de Maruska e do professor David Stevenson, US 38199774A. Hoje, o material continua sendo a base dos LEDs azuis e diodos laser. No início dos anos 1970, os diodos brilhavam muito pouco, e por isso a pesquisa não avançou. Em agosto de 1989, a empresa americana Cree lançou o primeiro LED azul, baseado em SiC29. Os LEDs de SiC possuíam eficiência baixíssima, menor do que 0,03%, mas emitiam na faixa azul do espectro visível 30-31. No final dos anos 1980, descobertas na epitaxia e dopagem do tipo P32 em dispositivos de nitreto de galho, GaN, avançaram rapidamente. Theodore Moustakas, da Universidade de Boston, patenteou um método de fabricação de LEDs azuis de alto brilho em 1991-33. Em 2015, um juizado estadunidense julgou que 3 empresas de semicondutores de Taiwan infringiram essa patente, obrigando-as a pagar taxas de licença de pelo menos $13 milhões. 34. Em 1993, LEDs azuis de alto brilho foram feitos por engenheiros da Nishia Corporation utilizando o método de crescimento de GaN 35, 36, 37 que tinham eficiência de 10%. 38. Ao mesmo tempo, Isamu Akazaki e Hiroshi Amano da Universidade de Nagoya pesquisavam a deposição de GaN em substratos de safira, para demonstrar a dopagem do tipo P nesse material. Esses avanços revolucionaram o mercado de LEDs, permitindo a produção de fontes de luz azul de alta potência, que levaram ao desenvolvimento de tecnologias diversas, como o Blu-ray 39 e 40. Nakamura, Hiroshi Amano e Isamu Akazaki ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2014 pela invenção de diodos emissores de luz azul, que permitiram fontes brilhantes e eficientes de luz branca. 41. Se inscrevam-se no canal do Nitrotube Casa dos Leléus.